Pense você no ano de 2021 e literalmente do nada lança um jogo de terror de mascote qualquer. Mas o que você não esperava? Esse jogo é incrível. Poppy Playtime, lançado no dia 12 de outubro de 2021, foi um marco. Você entrava no YouTube e esse bicho azul estava por toda parte. Em todo lugar você via Poppy Playtime. Era no Roblox, no YouTube, no colégio e até em feira. É inegável que Poppy furou a bolha e seus próximos capítulos também. Só que, com o lançamento dos últimos capítulos, estamos percebendo uma queda bem perceptível. Será que Poppy Playtime perdeu sua essência dos 3 primeiros capítulos? Bom, é isso que vamos ver agora. O capítulo 1 foi a chave, um bicho azul carismático e misterioso, uma fábrica de brinquedos abandonada e uma mecânica de Grab Pack. Simplesmente a junção de tudo para dar certo. O que Poppy Playtime 1 fez ficar tão estourado foi a perseguição final. Sério, a perseguição do Huggy Wuggy era angustiante, frenético, era diferente, algo tão incrível, além dos segredos fora do mapa. Quem é que lembra que tinha uma sala com vários escritórios flutuando no mapa? E também tem essa sala cheia de cabeças de bonecas. Era sinistro. E isso cria um sentimento de que você precisa explorar mais. Assim, então, o que foi que aconteceu para isso perder o interesse tão rápido? Vale mencionar que antes do capítulo 2, a Mob Entertainment criou alguns NFTs. Ok, eu sei que eles se arrependeram, mas esses NFTs mostravam parte da lore, com a menção da Mommy Longlegs. Mas voltamos. Nesse capítulo as coisas foram bem diferentes. Com um público bem estabelecido e vários youtubers fazendo live, Poppy Playtime capítulo 2 tinha algo muito especial. Sua ambientação mais colorida, a vilã Mommy Longlegs, uma das melhores personagens, a mecânica de mão verde, os minigames com um gancho incrível para o próximo capítulo e, cara, a Poppy fingindo dar uma de vilã. Sério, além de mais personagens e mais lore. Eu não vou entrar em detalhes da lore, até porque eu já fiz um vídeo só para a lore de Poppy Playtime. Digamos que ele é o vídeo mais visto do canal. Então, se quiser dar uma passada lá, eu agradeço. Sério, esse capítulo foi uma baita evolução do primeiro. Até porque eles podiam investir no game, já que deu certo da primeira vez. Só que algo aconteceu. A gente tinha saído de FNAF Security Breach, literalmente. Bem, vocês sabem como foi. O problema foi esse aqui. Todo mundo empolgado, a gente vendo e tal. Aí quando quebra, a galera vai embora. Agora tá menos da metade, velho. A galera simplesmente ejetou. Falou assim, quando sair gameplay eu vou ver. Aí a parada da live, do real, do lançamento que a gente sempre curte fazer, porra, velho, já é o segundo game que eu pego e quando lança vem tão cagado, cara. Será que o Band vai ser a mesma coisa? O Cuphead vai ser a mesma coisa? O que aconteceu que a galera não sabe mais fazer jogo igual antigamente, cara? Os cara parecem que estão mais importando com hype do que ver se o jogo funciona. Veio o Security Breach e vai pro demônio. Lançou todo feito com a bunda. Aí vem agora o Poppy. Merda! E o pior é que, pelo menos, olha só, o Security Breach eu consegui avançar, consegui terminar o game. Não precisei esperar um update. Não precisei esperar o desenvolvedor me mandar. Pelo menos eu não posso reclamar. Graças a Deus, os desenvolvedores estão vendo o meu problema. Aí você vê. O pior é que não sou só eu que tá com esse problema. Os caras sabem que tá com esse problema. Os caras não conseguem replicar o problema. Pô, cara, eu tava na vibe do game, aproveitando, curtindo. Agora essa merda aqui. Eu não tenho o que fazer. Eu não consigo ir pra frente. A merda do carrinho não vai pra frente por nada, mano. Agora vem um monte de coisa. Você colocou energia errado. Mano, que porra de jogo é esse, então? Você fez não sei o que errado. Mano, que porra de jogo é esse, então? Você tem que ficar andando uma linha reta. Se você for um pouquinho pro lado, você já quebra metade do jogo. O jogo é o quê? Jogo feito de cristal agora? Tem um monte de gente falando, nossa, tá incrível, que jogo incrível, que não sei o quê. Aí por causa de um soft lock eu não consigo mais ter a experiência do game. Literalmente, em uma fase do carrinho Barry, o jogo simplesmente não ia. O capítulo estava cheio de bugs. Bugs com a morte que eliminava o som do jogo, o próprio Barry, travadas e entre outros. Bom, críticas no capítulo 2 foram dadas. Tanto que esse capítulo era para ser um jogo de terror. E o terror mesmo só estava presente lá para o final do jogo. De resto era só um desespero. Ou nem isso. Bom, o capítulo 2 ainda assim conquistou muitos fãs. Só que nós não sabíamos o que nos aguardava.
Em 2023, o Project era lançado, um multiplayer bem divertido de Power Time que ultimamente, até o momento que eu estou escrevendo esse roteiro, ele ainda continua abandonado. Mas a Mob tem planos especiais para esse jogo, então seguimos. – 30 de janeiro de 2024. O dia que mudaria tudo. De falar do esse capítulo, além dele ser o favorito de muita gente. Os Mining Critters, cada um deles sendo memoráveis. O Catnap sendo um dos melhores, se não o melhor design de vilão já feito. A ambientação junto com a coloração do jogo que mudou. O sentimento que o capítulo 3 transmite é solidão. Uma presa que caiu no campo de caça do Catnap tentando sobreviver por tudo que te apresenta perigo. Cara, isso é maravilhoso. Cada fase, cada personagem, a Midlight, sua fase, o pesadelo do Huggy Wuggy, além da cena do Dog Day. E aí? Você é o anjo da Pop. Ô, Dog Day! Venha nos salvar por pedaço. Preencher o vazio que há dentro deles. Essa... Ah, não. Não, não. Me deixe. Por favor. Vai logo! Oh, meu Deus! Comeram ele de dentro pra fora! Sai! 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 Ai! Meu Deus, que coisa tenebrosa, velho! Jesus! Eu genuinamente não esperava por isso. O capítulo 3, além de vir dublado, que já é algo marcante e incrível para a indústria de Master Horrors, o capítulo 3 é o auge de Poppy Playtime, com mais pessoas conhecendo essa obra. Claro, o capítulo 3 não é perfeito. Ele tem pontos ruins, como uma pouca utilização do Catnap aparecendo até em poucas vezes, ou só te observando. Mas talvez essa seja a proposta, mas inegavelmente esse capítulo foi muito bom. Então, se isso foi bom, imagina a continuação. Vai ser incrível, não é? Não é? Por que Poppy Playtime saiu de um capítulo tão bom para um divisor de águas? Algo que não foi que os fãs esperavam, uma tentativa de farmar conteúdo criando mais Mining Critters, vilões desnecessários, um jogo arrastado. O que aconteceu com o Poppy Playtime que nós conhecemos? Alguém lembra de Poppy Playtime Forever? Não? Ok, seguimos. Tudo começou com uma demissão em massa de funcionários da Mob Entertainment. Dentre esses funcionários estava o diretor principal de Poppy Playtime, a pessoa por trás dos 3 primeiros capítulos. Literalmente o manda-chuva, ou seja, ele sabia do rumo que cada capítulo iria tomar. E pelo visto, o capítulo 4, na visão dele, iria ser maravilhoso. Mas infelizmente não foi o que aconteceu. 30 de janeiro de 2025, o capítulo 4 de Poppy Playtime era lançado. E tem um bom começo. Ignora os travamentos. Ok, não dá pra ignorar. Tantos bugs e... sério... E olha que Poppy Playtime 4 teve mais tempo de desenvolvimento que o capítulo 3. Ou seja, por que isso apresenta bugs? Rusharam o jogo apenas para cumprir o prazo? Bom, eu afirmo, o capítulo 4 é uma bagunça. E tenta ser algo e ao mesmo tempo tenta ser outra coisa. Bom, o capítulo 4 estava preocupando algumas pessoas antes mesmo de lançar. 4 personagens, tipo, antagonistas, como o Doutor, Yarnab, Pterosaurus, os Nightmare Creatures. Sério, era o que pensávamos, até a Mob vir e simplesmente jogar 2 deles no lixo, dar 10 minutos de tempo de tela para um deles e jogar um dos personagens mais importantes com muito potencial ser morto por um cartão. Cara, não dá, eu não consigo olhar pra isso e aceitar. E ainda tem o Dowie! Ainda tem o Dowie! Mano, como? Bom, eu tenho que tirar o meu chapéu para a história do Dowie. Vamos por partes. Sobre ele, Yarnab. Ele se viu mais como uma fase única, tipo a Midlight. Esses dois eu nem preciso falar. E o Doutor? Simplesmente o Harley Sawyer, um personagem rico em lore, motivações, testando o protagonista. Sério, isso poderia ter sido muito bem usado, mas não deu. Na visão original do capítulo 4, o Harley realmente iria brincar com sua mente, testando se você realmente acha que estava do lado certo. Bom,
Eu posso estar errado, mas o Harley iria fazer você desconfiar do Doi, porque ele tinha planos para a Omni-Hand. Cara, eu não me lembro muito dessa parte, mas é mais ou menos isso. Mas já podemos dizer que só essa parte já é bem mais desenvolvida que o capítulo 4 inteiro. Além de mais bugs, algumas confirmações de teorias e por final a revelação de quem é o protótipo. Algo deu terrivelmente errado. O Porto Seguro... Prateleira de ventilação, bloco P6. Ah, lá. É aí que você está, Pop. Quê? Com atenção. Você não vai fugir. Você não vai lutar. Quem tá aí? Aí foi acerto do terrorizando. Você... Magistralmente. Ele usou no Porto Seguro. Por favor. Hora de vir pra casa. Pop. É hora de vir para casa. Posso voltar pra aquela caixa? Não posso. Desculpa. E abandonou nós! Falei que era sem vergonha, ela era uma filha da mãezinha! E ela... Não! Ok, isso eles acertaram, mas de fato já estava desde o início dos planos o Oli ser o protótipo. Digamos que eles ainda usam o roteiro da versão original, além da volta do Huggy Wuggy, e assim termina o capítulo 4. O hype cegou algumas pessoas, que não estavam vendo alguns problemas no capítulo 4, mas depois que o hype passou, o capítulo 4 simplesmente recebeu análises mistas da Steam, e no YouTube o jogo foi massacrado. Bom, isso era preocupante, mas todos esperavam que a mob pegasse todas as críticas do capítulo 4 para melhorar no capítulo 5. Era isso que esperávamos. Antes mesmo de lançar o capítulo, tivemos inúmeras promessas de que será o melhor capítulo de todos, que realmente iria superar o 3. E uma coisa que eu aprendi é: nunca confie na mídia. Sério, eles falam tal coisa que é mil maravilhas e quando vamos ver, não era o que prometeram. Cara, foi a mesma coisa com o filme de FNAF 2. 18 de fevereiro de 2026. Capítulo 5 de Pop Time era lançado. E o primeiro bug do jogo estava na hora de comprar na Steam. É sério, não dava pra comprar. Tinha um bug lá que é mais ou menos isso. Você não conseguiu comprar, dava um erro lá e era uma dor de cabeça. E entrando no game, esse capítulo realmente prometia. E vendo uma VHS bem interessante, temos a cena de entrar nos laboratórios e, mano, por que eles mexeram no filtro do jogo de novo? Mexeram na HUD, mexeram até em coisa que já tava boa. A primeira perseguição do Huggy Wuggy é realmente boa. O problema é depois que conhecemos o Glibet. Após pegar o Grab Pack e... Buzz. Simplesmente isso é uma das coisas que estragaram o capítulo 5. A minha impressão é que eles queriam dar uma de Carter of Bambam, enrolando a gameplay para dar no mínimo 3 horas para todos aceitarem pagar R$60 no jogo, criando uma falsa sensação de ser um jogo longo. Mas também esse não é o único problema. Isso tudo foi para conseguir uma simples pasta que, dizendo o Glibet, essa pasta é para termos uma chance de vencer o protótipo. Até porque descobrimos que ele é quase imortal. Mas, sério, o jogo se arrasta. E se arrasta. E mais ainda. O que me tirou do sério foi o diretor original veio a público falando que originalmente Pop Playtime era para acabar no 5. Ok, eu estou preocupado. Eles deixaram uma sequência em aberto, arrastando a história para ter mais um capítulo? Um capítulo 6? Além de falsas promessas e dentre outros. Personagens jogados lá e... dane-se. A Lil of Bridge realmente teve uma boa participação. Mas outros sites, sério, não dá, eles são inúteis, só servem para te atacar do nada. E o Glibet realmente sumindo na metade do jogo. E só aparecendo lá para o final. Além da volta do doutor, que sinceramente, eu estou em dúvida se isso é bom ou ruim. Não estava planejado o doutor voltar. Então, qual será o rumo que Pop Playtime está tomando? Com o capítulo 5 sendo melhorzinho que o 4, mas mesmo assim não cumprindo com o que prometeu? O que vem agora?
Não, eu não sou do futuro, mas eu estou com medo desse final de Power Playtime. Esses últimos capítulos não agradaram tanto assim. O 4 até que teve umas explicações, sendo um capítulo mais focado em lore, mas o 5, todos falaram que seria um terror absoluto, e tudo que eu vi foi um puzzle absoluto. Temos que esperar até porque não sabemos como será o 6. E não temos nada ainda, então devemos manter a calma e esperar. Eu espero que esses novos diretores recuperem a essência dos 3 primeiros capítulos. O que irá acontecer no futuro de Power Playtime? Essa é a pergunta que eu tenho para você. Então comenta aí o que acontecerá no capítulo 6, o que você acha que pode acontecer e quais são os seus medos dessa franquia. Bom, eu vou ficando por aqui, inscreva-se se gostou e dê like para mais vídeos como esse. É basicamente isso, agora eu vou dormir e tchau.